Livro O Poder do Desejo Positivo, de Telly Osborne. Admirar. O que há de errado em querer mais? Por que você deve limitar-se a um mero pedaço do céu? Onde está escrito que você não pode descobrir o significado da nova manhã que você vê? Por que nossos olhos veem tão longe se fomos designados para um canto escuro? Por que o céu é tão vasto se não devemos almejar as estrelas? Por que o arco-íris é tão glorioso se não devemos olhar para cima? Se admirarmos a vida abundante, seremos culpados de cobiça? Seremos acusados de soberba? Nascemos para admirar aquilo que é belo, bom e produtivo. Deus quer que voemos mais alto do que o preconceito religioso permite até mesmo sonhar. Capítulo 13. Um novo olhar, uma vida melhor. Você já parou, olhou e escutou suficientemente para inquirir a respeito da vida abundante, solucionando a diferença entre a culpa e Deus, entre a tradição e a verdade, entre a condenação e o bom senso? Esse inquirir abriu para você a porta para belos e novos horizontes. Você ousou admirá-los. Você abriu as venezianas, rompeu as algemas e derrubou as paredes que o restringiam. No poderoso filme de Barbra Streisand, Yentl, aquela senhorita de grande brilhantismo é criada sob o domínio religioso do seu pai, um rabino. Ela, por ser do sexo feminino, é proibida de receber uma educação, sendo impedida de ler livros rabínicos, refreada dos conhecimentos, banida das pesquisas, predestinada a uma vida inteira de inferioridade e servidão feminina. A fome insaciável que ela tinha pelos conhecimentos e sua curiosidade resoluta levaram-na a quebrar as leis sagradas, a entrar secretamente na biblioteca do pai e ousar ler o Talmude. Finalmente, disfarçou-se como homem a fim de fazer os estudos talmúdicos em uma yeshiva, o domínio sagrado do sexo masculino, entre aspas, santo, o terreno proibido ao sexo feminino, inferior, entre aspas. Finalmente, porém, ela fica afastada do seu povo e viaja para longe em um barco cheio de pessoas aparentemente sem identidade, em busca de um país sem intolerância religiosa. Qual fora o pecado dela? Inquirir além dos limites farisaicos e admirar aquilo que os intolerantes da paróquia proibiam as mulheres até mesmo de sonhar a respeito. Ela teve a ideia corajosa de pensar que Deus, de certo, é tão bondoso com as mulheres quanto o é com os homens. Você tem uma voz. Você tem uma escolha. À medida que Yentl se esforçava com seu espírito livre e luta contra o preconceito religioso, expressa por meio de algumas canções maravilhosas a sua busca desesperada. Ela pergunta: onde está escrito que não posso ser a pessoa que fui destinada a ser? Descrevendo a visão limitada de que a religião lhe permitira ver de relance, reconheceu que tivera licença de enxergar um mero pedacinho do céu. Agora ela tinha saído e olhado ao redor, nunca tendo sonhado que o céu era tão amplo ou tão alto. E mediante seus novos conhecimentos, nasce em um mundo novo. Agora ela tem uma voz. Agora ela tem uma escolha. Algumas obras-primas do seu diálogo são: o que há de errado com querer mais? Por que devemos limitar-nos a um mero pedaço do céu? Maiores possibilidades. Embora tenha ficado escandalizada pela repressão religiosa, ela pôde andar pelas florestas das árvores do conhecimento e escutar as lições das folhas.
Ela canta a respeito de certas coisas que, uma vez que as possuímos, nenhum vento pode soprar para longe, nenhuma maré pode desviar, nenhum fogo pode consumir, nenhuma passagem do tempo pode desgastar. Suas canções finais tornam-se orações intensas de louvor e afirmação pela nova Yentl, que nasceu porque ousou inquirir e depois admirar a maravilha do conhecimento. Veja, liberte-se e seja você mesmo. Ela sente que está envolta em um manto de luz, vestida da glória de Deus. Em tons exuberantes, ela pergunta: por que o pássaro recebe asas, senão para voar? Para que ter olhos para ver e não olhar? Ou braços para estender e nada alcançar? Ou uma mente para pensar e não usar? Ou para que temos sede se não é para bebermos? Ela pergunta novamente: onde está escrito que não ouso descobrir o significado da nova manhã que vejo? Yentl está livre. Medita sobre os anos durante os quais ela somente queria sombras, mas nunca mais ficará satisfeita com elas. Ela se lembra de quando fugira da luz do sol, com medo de ter visto demais. Ela tinha refreado seus sentimentos e fechado todas as portas. No entanto, nunca mais as fecharia. Agora, algo a faz enxergar o seu interior, libertar-se e ser ela mesma, finalmente. Agora, ela podia dar boas-vindas à aurora, pois já houvera tempos em que as cortinas ficaram fechadas. Já não podia aquietar a voz dentro dela. Prometeu a si mesma que as coisas seriam diferentes a partir daquele momento. A história comovente dramatiza a exuberância, a glória de um ser humano que, enfim, conseguira desenredar-se das sombras desmoralizantes do dogmatismo e preconceitos repressivos. Melhor do que seus sonhos. Agora, os tabus estão sendo desmascarados para você também. Você está ousando sair sob o vasto céu aberto da abundância divina. As árvores estão mais altas, as florestas são mais ricas, as montanhas são mais elevadas. O céu é maior do que você já sonhou. Seu bom juízo lhe diz que seu pai criou tudo isso para você. Refletindo sobre seu passado limitado por prenúncios e advertências religiosas a respeito da condenação e da perdição se ousasse admirar o que deseja, você pergunta: por que meus olhos veem tão longe, se fui designado para um canto escuro? Por que os pássaros cantam? Por que a brisa sopra, se não fui projetado para gostar da música e aspirar o vento? Por que a terra é tão produtiva, se não devo ceifar tudo quanto semeio? Por que o céu é tão vasto, se não devo almejar as estrelas? Por que as rosas estão tão perfumadas, se não devo saborear o aroma delas? Por que o arco-íris é tão glorioso, se não devo olhar para cima? Capítulo 14. A capacidade para a realização. O lado negativo da religião condena e acusa as pessoas por quase todas as coisas que dão prazer material e deleite físico. Existem muitos versículos bíblicos que o advertem a respeito da soberba da vida, da concupiscência da carne e dos olhos. 1 João 2,16. A religião, no entanto, concentrou-se de tal maneira naqueles versículos que qualquer desejo pela prosperidade tem sido recriminado. Os cristãos não ousam inquirir pelas riquezas abundantes que Deus criou para sua família, nem admirá-las, para não se sentirem culpados de cobiça e condenados pela soberba. Se, porém, os tabus no tocante às bênçãos materiais não forem rejeitados, os cristãos nunca exercerão a fé positiva necessária para um empreendimento bem-sucedido em favor de Deus, de si mesmos e do próximo. Para que toda a beleza na terra, se não é para nós? Para que toda a abundância, se não é para os cristãos?
Para que tanto potencial para a realização e para que todas as leis funcionais do sucesso se não forem para o povo de Deus? Para que todas as coisas boas da vida se não são para a família de Deus? Você não está limitado. Este livro está em suas mãos porque Deus quer que você saiba que não é errado desejar o processo de uma vida melhor. Quando você está em sintonia com o Senhor, não há limites ao seu potencial de realização. Desde o dia em que Deus criou Adão e Eva em um ambiente de abundância, felicidade, saúde e realização, Ele nunca mudou de opinião a respeito das pessoas. Você tem a capacidade milagrosa que nenhuma outra criatura possui, de pensar, planejar, meditar, crer, realizar e adquirir o que deseja. Ligado ao desejo e querendo adquirir, você tem princípio da inspiração, base do entusiasmo, gatilho da ação, estímulo para a perseverança, motivo para a realização e incentivo para a melhoria. Deus diz: ouça e coloque em prática os meus conselhos. Assim você terá uma vida longa e feliz. Tome posse do meu ensino. Ele dará sentido e razão ao seu viver. Provérbios 4, 10 e 13, Bíblia Viva. Ele quer dizer: dê um passo para fora debaixo do meu céu grandioso. Levante os seus olhos, dê uma olhada. Tudo é belo. Ame-o, admire-o. Criei tudo isso para você. É o seu domínio. Se você admirá-lo, poderá adquiri-lo. Jesus diz: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Você deve, porém, inquirir a respeito, admirar as coisas que almeja, a fim de adquiri-las. Fique consciente, nunca se desespere. Quando pesquisei aquilo que os teólogos têm escrito a respeito desse assunto, descobri muitos volumes que condenavam, impugnavam e julgavam a carnalidade do desejo. No entanto, não encontrei praticamente coisa alguma que encorajasse os cristãos a visarem o máximo em sucesso material. Sei que desejar riquezas ou bens ou qualquer outra coisa por causa da cobiça, inveja, avareza ou concupiscência é autodestrutivo e contraproducente. Sei a respeito da cobiça de Acabe pela vinha de Nabote e como ele ficou tão consumido de paixão que morreu naquele local. Sei a respeito dos irmãos de José que o venderam por cobiça e inveja e do resultado humilhante da ação deles. Sei a respeito da lascívia que Davi sentia por Batseba, levando-o a pecar diante de Deus, e do grande remorso que o consumia. Sei a respeito do rico que amontoava riquezas para gastar em uma vida de festança e que lhe foi pedido a alma. Sei a respeito de Judas Iscariotes e da sua autodestruição por causa da gula e cobiça por apenas 30 moedas de prata. Sei de centenas de motivos para advertir contra o desejo maligno. Entretanto, há pouquíssimas referências nos escritos teológicos que encorajam os cristãos a desejarem as coisas boas que Deus criou neste planeta para eles. Por causa dos pregadores que ressaltam o lado negativo do desejo, os cristãos, diante do mínimo sinal de oposição ou ao se verem confrontados por um problema, desistem e se retraem porque estão programados para a culpa. Satanás não se importa com quantas riquezas espirituais possuímos, contanto que não tenhamos os meios materiais para compartilhar as bênçãos de Deus com o mundo dele. Deseje o melhor que Deus tem. Uma das doutrinas fundamentais do hinduísmo é sufocar qualquer desejo por alguma bênção, posição social, felicidade ou sucesso na vida. Ela nos ensina que somos o produto da fatalidade. Seja qual for a nossa situação,
devemos aceitá-la com resignação. Buda ensinava que os seres humanos podiam conseguir um nível de controle mental em que todos os desejos na vida seriam neutralizados e a própria raiz do desejo morreria. Chamou isso de nirvana, a total ausência do desejo. No entanto, o próprio anseio pelo aniquilamento do desejo é em si mesmo um desejo. É, na realidade, tão intenso que a pessoa pode gastar a vida inteira esforçando-se em uma busca mental desesperada para alcançar esse paraíso de neutralidade. É como arrancar a cabeça para tentar curar a dor nela. Fomos criados com a capacidade emocional de admirar aquilo que é belo, bom e produtivo. Deus quer que as emoções sadias sejam liberadas dentro de você, para deixá-lo levantar voo a níveis mais altos e abençoar o seu mundo em uma escala tal que o preconceito religioso o proibiria até mesmo de imaginar em sonhos.